Vamos lá, então. Se a gente pensar, então, a cultura, ela pode ser pensada de três formas, né? A cultura popular, que seria a cultura do dia a dia, aquela que é produzida pelo povo no dia a dia, né? Por isso esse nome até é popular, né? Popular, no sentido de algo que vem do povo. Então, por exemplo, isso pode ser desde a nossa alimentação, né? Se a gente pensar aqui, comidas populares, que tem a ver com algo que se desenvolveu com a população, que é pensar, sei lá, comer arroz e feijão, né? Todo dia. É um hábito brasileiro, típico da nossa cultura, que foi algo formulado pelo povo no dia a dia. Não foi algo assim que alguém pensou, ah, não, vamos, de propósito, vamos fazer as pessoas comerem arroz e feijão todo dia. Não, né? É algo que surgiu com o desenvolvimento da nossa própria cultura. Assim como a gente pode pensar, sei lá, capoeira, por exemplo, né? Considerada uma arte marcial tipicamente brasileira. Ela surgiu com a vivência do nosso povo, a maneira como a gente fala, né? Claro, vocês podem dizer, ah, mas o falar português a gente aprende na escola as regras gramaticais, por exemplo. Mas o português que a gente fala no dia a dia não é o mesmo que a gente aprende na escola, né, no sentido escrito. Então, por exemplo, o fato da gente, né, no dia a dia, falar tudo errado, né? A gente fala, a gente erra o plural, a gente, algumas concordâncias, então, algumas palavras a gente fala errado até meio que de propósito, inclusive, em algumas circunstâncias sociais, você falar com as pessoas de um jeito muito formal pega mal, né? Se você chegar, sei lá, com seus amigos e falar dentro de todas as regras gramaticais, provavelmente vai pegar mal, né? O pessoal vai achar estranho. Por que você está falando como se fosse, enfim, né, dentro de uma escola, ou dentro das regras exatas da língua portuguesa. Então, a cultura popular, como a gente costuma pensar, é essa produzida pelo povo, né? A maneira simples como a gente fala, muitas vezes, como eu disse, então, gírias, né, são um bom exemplo. Se você fala com seus amigos, com a sua família, ou enfim, de um modo geral, no dia a dia, falando com gírias, isso é um jeito popular de falar, né? É a nossa língua, digamos assim, produzida pelo povo no dia a dia. Então, a linguagem popular. Isso é o que a gente está falando, então, a cultura pensando ela como algo popular, no sentido de que é produzida no dia a dia, e percebam, não é algo calculado, né? É algo que a gente vive no cotidiano. Então, por exemplo, a maneira como eu falo, a, a maneira como eu me alimento, enfim, a maneira como eu me expresso, como a gente vive no dia a dia, é uma cultura popular, no sentido de que é produzida pelo povo no dia a dia, na vivência, né? Por outro lado, tem um tipo de cultura que não é popular, que é o que a gente costuma chamar de cultura erudita, né? Ou seja, até a gente costuma às vezes falar, quando alguém parece ser muito inteligente, né? As pessoas costumam dizer, fulano é erudito, né? O que quer dizer isso? A cultura erudita seria aquela cultura considerada mais sofisticada, que não é produzida pelo povo, né? Digamos que o contrário da cultura popular seria a cultura erudita, ou seja, aquela cultura que é produzida para ser mais refinada, que é pensada, que é calculada para ser produzida e geralmente não é produzida para o povo, né? Ela é pensada para ser das elites, né? Ou para um grupo muito específico. Por exemplo, é, a, a própria questão que eu acabei de falar, né? A língua que a gente aprende na rua, falando no dia a dia, é uma. A língua que a gente aprende na escola, nas universidades, por exemplo, é uma língua considerada erudita, ou seja, a gente aprende as regras gramaticais, a gente aprende é, maneiras corretas de escrever as palavras, né? Aqui na internet, por exemplo, a gente costuma abreviar, né? A gente abrevia as palavras. Isso seria uma linguagem popular usada na internet. Agora, na prova de português, sei lá, ou qualquer prova na escola, né? Um trabalho, você não pode abreviar as palavras como você abrevia no WhatsApp, ou aqui, enfim, em qualquer meio da internet, né? Então, isso já seria uma cultura erudita, ou seja, uma cultura que é calculada. A literatura, né? Semana passada a gente acabou falando muito de livros como Harry Potter, Senhor dos Anéis. A literatura, ela é uma cultura erudita, né? No sentido de que você vai pegar um livro para ler e esse livro não vai estar escrito na linguagem popular, né? Ele vai estar escrito nas regras gramaticais definidas aí pelos estudiosos da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, né? Então, isso seria uma cultura erudita. Música, por exemplo, né? Música, a gente, em geral, quando você escuta música clássica, por exemplo, a chamada música clássica, é o típico exemplo de música erudita, ou seja, ela é uma música que não é do povo, né? A maioria das pessoas não escutam música popular, não sei, música erudita, ou seja, música clássica. Não sei se é o caso de algum de vocês se tem o hábito de escutar, mas não é muito comum, né? Em geral, a música clássica é muito específica, pouca gente que escuta, é algo muito limitado, né? Quem que já foi num concerto, numa ópera,
não é muito comum entre o povo, né? Então, ou seja, isso é a ideia, seria um outro exemplo de cultura erudita, uma cultura voltada para uma elite, para poucas pessoas. Música clássica, então, as regras gramaticais, né, a língua portuguesa aprendida, ensinada, digamos assim, nas escolas. A própria ciência, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado esses debates aí, mas hoje tem assim, esse enfrentamento entre o discurso científico, né, sobre o que está acontecendo, a pandemia e tal, e tem uma perspectiva que a gente poderia dizer que é pensar essa pandemia, que tem sido difícil as pessoas levarem a sério, né? Ah, fica em casa, evita sair, né? Que nem o comércio agora voltou a abrir hoje em várias cidades aqui do Paraná. As pessoas, mesmo gente que não está precisando sair na rua, está saindo, né? Por quê? Porque as pessoas, talvez a ciência não esteja desenvolvendo uma linguagem acessível, né? Uma linguagem popular à maior parte das pessoas. Então, seria uma linguagem erudita, né? As pessoas não entendem o que os cientistas querem dizer, ou, enfim, não conseguem levar eles tão a sério, né? Então, seria uma cultura erudita. Pensar a ciência, a literatura, as regras gramaticais, a música clássica, é, seriam meios aí da gente pensar uma cultura que é produzida para uma elite, para poucas pessoas, né? Que então, é esse tipo de que a gente chamaria de uma cultura erudita, que em geral é colocada como contraposição, né? O oposto da cultura popular, porque ela é calculada, pensada, né? Não é à toa, então, como eu falei, que a gente aprende as línguas, a escrever dentro da língua formal na escola, na universidade, a gente aprende, sei lá, música clássica, por exemplo, né? Você precisa ir para a universidade. Não sei se alguém aqui pretende fazer música, mas se você quiser ser um músico profissional, você vai ter que ir para a universidade, fazer curso de música, aprender a tocar os instrumentos clássicos, né? Geralmente na universidade você aprende ou piano, violino, violoncelo, né? Instrumentos de música clássica. Então isso seria chamada música erudita, que faz parte da cultura erudita, essa cultura mais elitizada, né, que tem uma linguagem geralmente mais formal, ela é produzida nas universidades, né, de um jeito mais sistemático e tal. Então, historicamente, está acostumado a pensar a cultura assim, né, como uma cultura popular feita pelo povo no dia a dia, ou uma cultura erudita, pensada, calculada para as elites, para poucas pessoas, né, geralmente uma cultura de maior dificuldade de acesso para a massa, né, para o grande público. E aí, com a sociedade moderna, com o surgimento do capitalismo, surgiu um terceiro tipo de cultura, que seria a cultura de massa. Né? Então, massa, às vezes alguns alunos, mas por que esse termo, né? Por que falar cultura de massa? Massa no sentido tanto, essa expressão é usada para dizer que ela atinge um grande número de pessoas, né? Então, por exemplo, sei lá, se você ligar o rádio, né? Você vai escutar uma música, provavelmente internacional, sei lá, vamos dizer que você vai ligar o rádio e vai estar tocando é, sei lá, Lady Gaga, né? Vamos pegar aí um sucesso internacional dos últimos anos. Então você vai estar ouvindo Lady Gaga. Não é só você que vai estar ouvindo, né? Não é só aqui no Brasil. Você vai estar os jovens no Japão, na Europa, na África, na Ásia, enfim, qualquer continente, qualquer país, aqui na América, em outros nossos vizinhos, enfim, provavelmente vão estar ouvindo a mesma música, né? Claro, talvez em rádios diferentes, aí cada rádio, né, do seu país, na sua língua, mas tocando a mesma música, uma música em inglês, internacional, do pop, enfim. Então, massa é nesse sentido, né, de que ela abrange um número gigantesco de pessoas e também tem a ver com pensar no sentido ideológico, porque a massa, né, para quem já fez sei lá, um bolo, um pão, massa é no sentido de que você pode dar a forma que você quiser para ela, né? Então, seria uma cultura pensada, calculada, para levar uma mensagem programada, pensada, né, para atingir as pessoas de uma maneira específica. Por exemplo, estimulando o consumo. Então, é, ah, que nem agora as empresas, né? Provavelmente muita empresa está preocupada em anunciar que é uma empresa que se preocupa com as pessoas, né? A gente está doando, sei lá, cada produto que você compra, a gente doa uma cesta básica para as famílias que estão em necessidade por conta da crise. Ou então uma empresa, hoje em dia é muito comum, né, o discurso ambiental. Então, de repente, você compra um produto de uma empresa que diz que ambientalmente ela é correta. Por exemplo, sei lá, ela recicla os plásticos da embalagem, ela reutiliza materiais, enfim. Então, a ideia da cultura de massa, ter esse nome, seria porque ela é pensada como uma cultura, tanto que é para atingir as pessoas no sentido comercial, o maior número de pessoas, então o que importa é vender, e levar uma mensagem, claro, ao mesmo tempo. Ela não é uma cultura inocente, né? Então, estimular o consumo de certos produtos, por exemplo, isso é muito simples de ver com o mundo que a gente vive hoje, né? Marketing.
Então tem até cursos específicos, não sei se é o caso aqui de alguém, mas se você está pensando em estudar marketing, por exemplo, você vai trabalhar com a ideia de cultura de massa, né? Você vai tentar vender uma ideia, um produto. E o que é interessante é isso, né? Vender um produto não é só vender uma coisa. Então, quando, sei lá, a Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola não é só vender um refrigerante, né? Ela é vender uma ideia de um produto. Então, não é à toa que geralmente a Coca-Cola tenta fazer suas propagandas associadas a jovens, por exemplo, esportes, né? Então, geralmente, as propagandas da Coca-Cola às vezes tem skatistas, gente andando de bicicleta, né? Então, geralmente é tenta associar um produto a uma ideia de jovialidade, de saúde, de bem-estar, né? Então, a famosa propaganda da margarina, né? Muita gente às vezes fala, aquela família parece família de margarina, né? Porque, ou seja, não é só vender uma coisa, né? Um produto, é vender um conceito, uma ideia. Então, a cultura de massa tem a ver com essa nova cultura da sociedade moderna, uma cultura pensada para ser algo comercial, né? Então, claro, e aí surgiu com a ideia lembra ano passado, que a gente discutiu basicamente o ano inteiro a formação da sociedade moderna, sociedade capitalista. Então, a cultura de massa seria o resultado disso, pensar uma cultura que é produzida agora nessa sociedade moderna, no sentido industrial, de produzir em grande número, para uma grande escala de pessoas. Tanto é que, por exemplo, sei lá, se você comprar um tênis hoje ou uma camiseta, você corre o grande risco de ir em algum lugar e ver alguém com a mesma roupa que você, né? A mesma camiseta, o mesmo tênis. Por quê? Porque isso é vendido para um grande número de pessoas, né? Ou seja, não tem uma ideia de exclusividade. Vamos vender essa roupa específica para o fulano. Não, né? A menos que você vá, sei lá, daí já seria fugir dessa indústria de massa, né? Essa cultura de massa, que seria você, sei lá, pedir para um sapateiro fazer um tênis só para você, né? Específico para você. Isso seria já aí uma outra questão. Mas a sociedade Professor, moderna. Oi. a gente pode falar também, que nem você falou, a maioria das pessoas tem uma grande chance de encontrar pessoas usando a mesma coisa que elas. E quando elas usam roupa diferente, até são dadas como estranhas, né? Porque, certo, muitas das vezes. Sim. Não, com certeza. Se você aparecer com um produto ou vestindo ou usando alguma coisa muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, ou a própria ideia da marca, né? Porque, por exemplo, sei lá, se você aparecer usando uma roupa da Nike, da Adidas, né? Isso tem um peso. Agora, se você aparecer usando, de repente, uma roupa mais barata, ou sei lá, de uma marca que não é muito conhecida, isso também, né? Pode, para a sociedade, aparentar coisas. Então, se você usa uma roupa de marca mais conhecida e tal, isso pode afetar a maneira como as pessoas vão te enxergar, né? Provavelmente, se elas verem que você usa alguma coisa mais cara, é bem possível que elas vão te considerar de um jeito, né? Te dar talvez até mais importância. Agora, se for algo mais barato, mais popular, talvez as pessoas não te deem tanta importância assim, né? Tanto é que tem Uhum. muita gente, às vezes, que reclama até nesse sentido. Você vai numa loja, de repente você chega lá de terno e gravata, né? Que todo mundo sabe que em geral é um tipo de roupa que custa muito dinheiro, não é fácil de ter esse tipo de roupa. As pessoas te tratam bem, provavelmente vão te atender, vão te dar atenção. Agora, se de repente você for de um jeito muito simples, né? De chinelo, bermuda, talvez as pessoas não te deem tanta importância assim, né? Uhum. Então, pensar essa dinâmica é interessante. Então, a cultura hoje, em geral, ela é pensada nesses três sentidos, né? Aquela cultura que é produzida pelo povo, né, no dia a dia, de forma espontânea. A cultura erudita, que é pensada, então, para as elites, para uma pequena parcela da população que, em geral, tem dinheiro, tem condições de pagar por uma cultura exclusiva. E essa cultura de massa, que é uma cultura mais comercial mesmo, voltada para vender para o maior número de pessoas. Não importa a idade, não importa a classe social, não importa o que for, desde que ela tenha dinheiro para pagar, para consumir. E a ideia é essa, né? Tornar algo consumível, fácil das pessoas acessarem. Então, como eu disse, não é à toa que você vai sair hoje na rua e vai encontrar um monte de gente usando as mesmas coisas que você. Porque essa cultura de massa chega e não só, por exemplo, às vezes a gente fala, né? Uma cultura se distingue pela roupa, por exemplo. Tem roupa típica de uma cultura. Mas hoje não é bem verdade isso, né? Hoje, se você for em vários lugares do mundo, as pessoas estão usando os mesmos tipos de roupa, né? Seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, na América, fora da América. É, as pessoas vão estar usando Adidas, Nike, sei lá, marcas que são mundialmente conhecidas, né? Então, as pessoas estão usando as mesmas coisas. Isso não é pensar a cultura de massa, né? É algo, então, pensado, industrializado. A cultura virando um produto industrial, né? Ou seja, essa sociedade moderna que a gente vive
toda voltada para uma produção industrial, chegou na cultura. Então, hoje a gente pensa a cultura, música, né, por exemplo, a ideia de que você compra, sei lá, hoje em dia é mais difícil, né? Hoje em dia, como tem os serviços aí, tipo Spotify e por aí vai, as pessoas em geral não compram mais CD, né? Hoje é bem raro, né? Mas pensar nessa ideia de que tem uma música que é vendida aí para o mundo inteiro e ela é uma repetição de uma gravação e as pessoas ficam ouvindo no mundo inteiro, principalmente se for em inglês, né? Vai passar para o mundo inteiro, as pessoas vão ouvir artistas internacionais e é a mesma música, a mesma cultura levada para o mundo inteiro. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tentar distinguir na aula de hoje esses três tipos de cultura. Então, a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa, que é a cultura que surgiu com a sociedade moderna, industrial, essa cultura que tem um sentido mais comercial, né, de vender produtos, vender um estilo de vida, vender aspectos, então, culturais. Olha só, o que isso tem a ver com ideologia, né? Para quem já viu ali os vídeos, deve ter visto que eu também deixei um vídeo e os slides também falavam sobre ideologia. O que isso tem a ver, né? Cultura e ideologia. Para começar, ideologia no sentido... Ideologia geralmente é pensado de duas formas, né? Uma num sentido geral, que é pensar a ideologia como um conjunto de ideias, de valores que guiam as vidas das pessoas, né? Que orientam as nossas vidas, dão sentido à nossa vida, né? Por exemplo, religião, né? Religião talvez seja o exemplo mais fácil de ver uma ideologia guiando a nossa vida, né? Então, a partir do momento que você tem uma religião que tem um conjunto de valores, de dogmas, que você deve seguir para dar sentido à sua vida, isso é uma ideologia, né? Um conjunto de ideias que orienta a sua vida. Então, se, por exemplo, eu sou católico, então, dentro da ideologia que eu sigo religiosa, os católicos têm a ideia de formar família, se casar, ter filhos, né, ter, por exemplo, a ideia da monogamia. Agora, se talvez eu seguisse uma outra religião que permite a poligamia, já seria uma outra ideia. Então, eu acredito, daí eu passaria a acreditar que eu posso me casar com mais de uma pessoa, por exemplo. Tem algumas religiões que permitem isso. Ou então, pensar em outras maneiras, né? Tem gente, por exemplo, que come, é influenciado pela religião, né? Se você for judeu, por exemplo, os judeus acreditam que é errado comer carne de porco, né? Eles não consideram certo comer carne de porco. Os muçulmanos também, né? Se você seguir o islamismo, é uma religião que proíbe você comer carne de porco. Pode influenciar a roupa que você usa, a barba, né? Tem muita cultura religiosa, muita ideologia religiosa que proíbe os homens de fazerem a barba, as mulheres de cortar o cabelo. Então, a religião talvez seja uma ideologia mais óbvia, assim, para a gente ver, né? Que influencia o nosso dia a dia. Então, pensar a religião é algo importante, é uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que orientam a nossa vida. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, se a gente vai pensar em casar, ter família, filhos, tudo isso em geral é influenciado por essas regras que a gente chama de uma crença religiosa. Política. Então, nesse momento, o que você acredita sobre a crise, como ela deve ser resolvida, se deve ou não deve abrir o comércio, se quais seriam as medidas para serem tomadas, tudo isso tem a ver com provavelmente alguma ideologia política. Claro que às vezes, isso também é importante focar, né? Às vezes a gente não tem propriamente consciência de qual é a ideologia que a gente segue, ou de qual é a ideologia que a gente tem, mas está ali, né? A sociedade reproduz formas de pensar, conjunto de ideias, valores, que a gente vai reproduzindo, aprendendo com a vida em sociedade, que é um pouco o que a gente viu ano passado, se vocês lembrarem, que é a ideia de socialização, né? A gente aprende a ser a maneira como a sociedade ensina para a gente, porque a gente é socializado na família, na escola, na igreja, no mercado de trabalho, enfim, por aí vai. Então, se você segue uma religião, uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que dão sentido à sua vida, ao que fazer da sua vida, se você segue uma ideologia política, né, se você tem simpatia por algum tipo de ideologia política, que aí tem várias, né, sei lá, a gente pega desde uma ideologia conservadora, por exemplo, até pensar pelos mais liberais e por aí vai. Então, pode ser uma ideologia relacionada, sei lá, nacionalismo, por exemplo, nessa ideia de que nós somos todos iguais, por exemplo, porque nós somos brasileiros. Então, todo mundo que vive no Brasil, nasceu no Brasil, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, né? Isso é pensar uma ideologia, por exemplo, nacionalismo, né? Uma ideologia política, inclusive. A ideia de você defender o seu país, a sua nação, seja, claro, às vezes a gente acaba pensando num sentido mais militar até, mas não só, né? Ser nacionalista é pensar
de um modo geral, defender a economia do seu país, a cultura do seu país, enfim, pode ser de um jeito mais amplo. Então, a ideologia pode ser pensada de um jeito geral, né? Nessa ideia de que é um conjunto de ideias, de valores que orientam a nossa vida. E uma outra forma da gente pensar a ideologia é pensar que ela pode ser vista também como algo que muda a nossa, que está ligada a interesses, né? E que nesse sentido ela pode ser uma falsa ideia da realidade, ou uma falsa representação, né? Da realidade. Nesse sentido, é uma outra perspectiva sobre ideologia que está mais ligada ao marxismo, né? Lembra que a gente viu o Marx ano passado? Porque lembra, para o Marx, a sociedade é dividida, digamos assim, ela pode ser analisada em dois sentidos, né? A estrutura econômica, que é pensar a produção, o trabalho, por exemplo, né? A gente pensar hoje em sociedade moderna, o trabalho é dividido, né? Você trabalha, tem um patrão, tem uma empresa, você trabalha, você é funcionário, trabalha para aquela empresa, você trabalhando o mês inteiro, você ganha seu salário. Então, o trabalho hoje é dividido nesse sentido, né? Então, Marx pensava a sociedade numa estrutura econômica, a forma de trabalhar, de produzir, e no sentido ideológico, segundo ele, por exemplo, capitalismo, né? Não pode existir o sistema econômico capitalista se não tiver a ideia de propriedade privada, a ideologia da propriedade privada, ou seja, a ideia de que alguém pode ser dono de um pedaço de terra, de uma fábrica, de uma máquina, enfim, de matéria-prima. Então, a ideologia também pode ser pensada ligada a interesses. E aí, nesse sentido, ela pode representar um falseamento do real, né? Isso, inclusive, está nesse debate agora do coronavírus, né? Porque, por exemplo, a ciência, né? Os cientistas têm colocado que a gente precisa, nesse momento, seguir os valores, as ideias científicas, né? A ideia de que a gente precisa de uma vacina, os cientistas, né, os biólogos têm alegado, a gente precisa de uma vacina. Enquanto não tiver vacina para o coronavírus, a gente vai ter que encontrar maneiras de limitar a circulação das pessoas, que é o único jeito de evitar a transmissão do vírus, né? Então, os cientistas têm alegado isso. Mas, por outro lado, pessoas que, talvez ligadas a interesses econômicos, têm alegado que, não que a economia não seja importante, né, mas têm alegado que, não dá para, tem minimizado, né, os problemas do vírus e tal. Então, os cientistas estão alegando, por exemplo, que essas pessoas que negam o perigo do vírus, né, que essas pessoas estão sendo, por exemplo, estão tentando manipular, né, a opinião pública pelos seus interesses, né. Então, a ideologia também pode ser pensada nesse sentido, vinculada a interesses. Então, se eu tenho um interesse, ou meu grupo tem um interesse, a gente vai tentar propagar a nossa ideologia, ou seja, levar até os outros, convencer os outros pelas nossas ideias, de que eles devem seguir aquilo que eu estou falando. Então, agora, por exemplo, cientistas estão tentando convencer as pessoas de que o melhor método da gente passar por essa pandemia é o que eles estão falando, fazer, sei lá, fazer a quarentena, limitar, usar máscara, limpar a mão com álcool gel, ou sabão e água, enfim. Então, os cientistas estão tentando defender as ideias deles, dizendo que essa é a realidade e o que as pessoas devem seguir. Por outro lado, tem grupos de pessoas que não estão acreditando, né? Que estão dizendo que os cientistas estão exagerando, que na verdade é só uma gripe e, enfim, não vai causar problemas maiores. Ou seja, e aí essas pessoas geralmente alegam que não dá para parar o país, porque vai quebrar a economia, as pessoas vão ficar desempregadas. Então, ou seja, os cientistas, por outro lado, dizem que essas pessoas não entendem, então elas estão enganando as outras pessoas. Ou seja, isso é um jeito de pensar a ideologia, ou seja, ligado então a interesses, né? Então, quando eu tento defender uma ideia, porque, eu sou empresário, estou preocupado com a minha empresa, e eu quero que as pessoas voltem a trabalhar, mesmo que os médicos talvez não recomendem isso. Então, ou seja, é uma disputa ideológica, ou seja, a ideologia então pode ser pensada também não de uma forma inocente, né? Mas aí pensada ligada a interesses mesmo. Então, eu tenho um interesse, eu tento convencer as pessoas de que eu tô certo e aqueles que estão falando contra as minhas ideias estão errados, né? Então, a ideologia... E aí, por que tem a ver, né? Vocês devem estar se perguntando, tá, mas a gente estava falando de cultura até agora, dos 3 tipos de cultura. Agora a gente está falando de ideologia. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? A ponte, então, é que quando a gente pensa a cultura, e aí especialmente, claro, para a gente tratar aqui, que a gente vai avançar, que é pensar a cultura de massa, ou também um termo que é muito comum, né, falar de indústria cultural, ou seja, a gente tem hoje um modelo de produzir cultura baseado num sistema industrial, isso não seria algo inocente, né? Então, quando a indústria cultural, as grandes marcas, né, vamos pensar aí, sei lá, as emissoras, uma emissora de TV, por exemplo, né? Agora, então, tá também muito esse debate, né? Cuidado com as fake news, cuidado com onde você está se informando.
qualquer pessoa, né? E aí a indústria cultural tem a ver com isso, a cultura de massa, né? Ela se desenvolve, os primeiros estudos sobre indústria cultural são feitos a partir da ideia do cinema, né? Então, imaginem, você assistir um filme, assistir uma propaganda, assistir a televisão, assistir um youtuber, não é simplesmente receber uma mensagem ingênua, né? Ela é receber uma mensagem que quer influenciar o que você pensa sobre alguma coisa. Então, se você está acompanhando, sei lá, agora nesse momento, mídia, que está falando mais do lado científico, eles estão querendo que as pessoas ouçam cientistas, né? E sigam as recomendações dos cientistas nesse momento de pandemia. Ou se você está acompanhando mídia, sei lá, pode ser no YouTube ou, enfim, qualquer canal de TV ou rádio e por aí vai. Se você está vendo alguém que critica, né, os cientistas e está duvidando do mal, enfim, do que pode causar a pandemia, é porque provavelmente esse cara, essas pessoas estão tentando te convencer disso. Então, essa discussão, esse é o ponto de conexão, né, entre a gente discutir as formas de cultura, e especialmente aqui a cultura, essa cultura de massa, essa cultura que é veiculada pela mídia e tem um jeito industrial de ser produzida, né, em larga escala, tentando influenciar o pensamento das pessoas. Então, esse tipo de cultura é uma cultura vinculada a ideologias, né? E aí, claro, imaginem, ter meios de comunicação custa muito dinheiro, né? Não sei se vocês já pararam para analisar, mas pode ser até um tema de pesquisa, né? Procurem pesquisar depois na internet. Quanto custa, sei lá, fazer um filme? Quanto custa fazer um programa de TV? Quanto custa uma transmissão para quem gosta de esporte, né? Os clubes ganham aí milhões e milhões para ter o direito da TV mostrar os jogos, né? Então imagina quanto dinheiro isso envolve, né? Ou seja, pensar essas culturas, o carnaval até, né? Teve até uma polêmica nesses últimos tempos no Rio de Janeiro, que era relacionado ao pagamento, né? Aos direitos de transmissão das escolas de samba, né? Sobre quem ia transmitir, quanto ia pagar, etc. Então, tudo isso hoje, seja até essas coisas que são consideradas populares, né? O esporte, o futebol, o samba, até isso já foi assimilado, porque isso também é interessante, né? Para a cultura de massa, não importa de onde venha, ela se apropria de elementos da cultura popular, o futebol, por exemplo, no Brasil, o samba, para tornar um produto, né? Então, vender o carnaval, vender as camisetas de futebol, né? Dos times e por aí vai, produtos e tal. Seja coisas da cultura erudita, por exemplo, quem já assistiu, todo mundo aqui já assistiu um filme, né? Eu imagino. Então, quando você vai lá no cinema assistir um filme, por exemplo, não sei se vocês já repararam nisso, mas procurem reparar daqui para frente. Muito dos efeitos sonoros que tem no filme é de cultura erudita, né? Da música clássica. Então, muito dos efeitos. Tanto é que aqui em Maringá, não sei se vocês já chegaram a ver, a Orquestra da Sesumar muitas vezes faz concertos só baseado em músicas que são temas de filmes, né? Bem legal até, eu já fui assistir, enfim, ouvir. Recomendo, se um dia vocês virem, recomendo que assistam, é bem legal, é bem gostoso de ouvir. Então, de participar e tal. E geralmente é de graça, né? Que também é bom, que é um evento que é gratuito. Mas então, olha só, até a cultura de massa tão pouco importa se vem da cultura popular, como o futebol, o samba, ou se vem da cultura erudita, como a música clássica. O que importa para eles é que pode ser usado comercialmente, né? Para ser vendido, reproduzido e, claro, influenciar o que as pessoas pensam. Então, por exemplo, muita gente agora, né? Com a crise do coronavírus, está pegando aqueles clichês dos filmes americanos, né? De Hollywood, que os filmes de super-herói, não sei se vocês já repararam isso, mas qual que é a mensagem que geralmente os filmes de super-herói dos Estados Unidos passam, né? Que é aquela ideia de que o super-herói americano é o cara que vai salvar o mundo, né? Então, todos eles são dos Estados Unidos e eles salvam o mundo. Então, olha só, não é só um filme para as pessoas se divertirem, né? É um filme que repassa uma ideia, ou seja, de que os Estados Unidos, a cultura deles, é a responsável, é de onde vem para resolver os problemas da humanidade, né? Então, os super-heróis lá dos Estados Unidos sempre salvam a humanidade dos vilões, dos problemas que acontecem. Se você pegar filmes da Guerra Fria, né, fazendo aí uma conexão com as aulas de história, vocês já devem ter visto, pelo menos lá no ensino fundamental, o período da Guerra Fria, né? Muitos filmes, tipo do James Bond, se você pegar um filme antigo aí do James Bond, que é um clássico, né, dos filmes,
de Hollywood e tal, você vai ver que o James Bond, ele sempre, na época da Guerra Fria, os filmes antigos dele, ele sempre estava combatendo os soviéticos, né? Ou seja, passava uma mensagem, né? A ideia de que os soviéticos, então, seriam combatidos e deveriam ser combatidos as doutrinas socialistas, comunistas, e que o capitalismo era o lado certo, era o lado era o lado que deveria vencer e que representava o lado do bem, né? Então, percebam, a indústria cultural, então, por isso que ela tem a ver com ideologias, com o assunto de ideologia, porque quando você assiste um filme, uma propaganda, um youtuber, qualquer um que seja, né? Então, sempre tem que ter essa ideia de que ali não é um conteúdo inocente, né? Ele está tentando te passar uma mensagem, te convencer de uma ideia, de valores, para você assimilar e se convencer daquilo e reproduzir aquilo, né? Então, às vezes, a gente tem muito essa discussão que a gente vai, no segundo semestre, avançar, que é um pouco uma discussão talvez mais política, né, de pensar nisso, né, nas ideologias influenciando. A gente está muito acostumado a pensar, ideologia é uma coisa de partido, de política, mas não só, né? Então, percebam como no simples fato de assistir TV já tem uma implicação social, né, que é tentar te convencer de ideias, de valores. Então, tinha uma professora minha uma vez que falou que, hoje em dia, por exemplo, você chega em casa cansado, de repente você passou, né, o dia inteiro assistindo aula. Aí você quer descansar, o que você vai fazer para descansar? Você chega na frente da TV, liga a TV. Não quero pensar, quero relaxar. E você deixa a TV pensar por você, né? Você fica assistindo ali algum programa. Ou então, hoje, claro, a geração de vocês talvez é uma geração um pouco diferente, né? Que, eu quero descansar, então vai chegar em casa e vai assistir, sei lá, vai mexer no celular, vai ver mensagens no Twitter, no Instagram, sei lá. Ou seja, mas isso também é uma forma de ideologia, né? As páginas que você segue, quem você lê, quem você segue, isso tudo, então, a gente sempre tem que ficar atento. Então, porque essa indústria cultural, seja hoje nas redes sociais, na TV, nos rádios, no cinema, seja onde for, sempre está passando uma mensagem, sempre quer levar uma ideologia para a gente, né? Associar um produto a uma ideia, a uma marca, a um conceito. Então, daqui para frente, sempre procurem reparar nisso. Quando vocês estiverem assistindo um filme, quando vocês estiverem, sei lá, assistindo um youtuber, quando vocês estiverem assistindo TV, qualquer coisa, procurem reparar nisso, né? Qual é o tipo de ideologia que eles estão reproduzindo? É uma ideologia religiosa? É uma ideologia política? É uma ideologia, sei lá, comercial, né? O intuito é vender um produto. Então, procurem reparar nisso, né? Procurem daqui para frente, então, pensar qual é a conexão desse tipo de cultura que a gente tem acesso à cultura de massa industrializada, e hoje o grande símbolo disso é o que a gente está usando aqui, inclusive, né? Pensar aí o grupo do Google, né? A gente está tendo aula pela plataforma do Google, né? Tá usando aqui um recurso deles, que é esse sistema de conferências, o Google Sala de Aula, as pesquisas, né? Tanto é que eu lembro que os trabalhos de vocês que eu vou devolver quando as aulas voltarem presenciais, muito aluno às vezes coloca isso, né? Eu pesquisei no Google. Ou seja, o Google virou uma referência de. É como se ele fosse sei lá, uma enciclopédia, né? Antigamente, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas os pais de vocês certamente devem lembrar. Né? Antigamente as pessoas usavam uma enciclopédia, que era um livro que falava de tudo quanto é assunto. Hoje virou o Google, né? Então, mesmo o Google, né? Os resultados que ele mostra para você de uma pesquisa não é algo inocente, está vinculado a interesses, a valores da empresa, coisas desse tipo. Então, daqui para frente, esse é o vínculo, né? Pensar então na cultura e como que ela carrega para a gente formas de ideologia, formas de pensar, valores que a gente vai acreditar ou vai considerar na hora de pensar em alguma coisa, de levar ideias no nosso dia a dia. Então, procurem reparar daqui para frente em tudo que vocês assistem, escutam. Sei lá, hoje em dia é muito bom, famoso, né, a coisa do podcast. Então, se você escuta um podcast, procura reparar nisso. Qual é o tipo de ideologia que ele está me trazendo? Qual é o tipo de valor? Qual é o tipo de ideia que está me trazendo? Né? Então, procurem daqui para frente pensar nessa relação entre a cultura e as ideologias, né? Qual é o tipo de mensagem, qual é o tipo de ideia que aquela cultura, que aquele grupo, aquela mensagem está trazendo para mim, né? Do que eles querem me convencer ou do que eles querem defender. Então, às vezes até isso é interessante, né? O problema às vezes não é acreditar em certas coisas, mas não saber por que você acredita naquilo, né? De onde vem aquilo. Então, isso que seria o interessante daqui para frente, vocês procurarem reparar em qual é o tipo de mensagem que tenta chegar até vocês nessa cultura, né, do que a gente chamaria aí de indústria cultural. Então, tentem reparar nisso daqui para frente,
para a gente pensar cada vez mais nisso. Então, a relação dessa aula é pensar nisso, né? Essa nova forma de cultura produzida pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa que levam para a gente valores, sejam eles comerciais, políticos, econômicos, para falar sobre crise, enfim. Então, procurem reparar nisso daqui para frente. É o grande, talvez, desafio para a gente pensar daqui para frente. E aí, claro, esse momento de crise está mostrando muito isso para a gente, né? Procurem reparar nisso. Quem está defendendo uma ideia, será que está mais do ponto de vista científico? Será que não? Está trazendo mais um ponto de vista dos empresários? Está trazendo um ponto de vista de quem? Né? Nesses interesses, ou, sei lá, seja do posicionamento do governo, das empresas, das pessoas que aparecem, dos cientistas, enfim. Quais são as ideias, né, que essas pessoas estão trazendo e tentando repassar para a gente, tentando convencer a população do que é mais correto seguir nesse momento, né? Então, procurem ver esses debates aí daqui para frente, que tem tudo a ver, então, com formas ideológicas, né, de ver, de pensar a sociedade. Trazer visões de mundo para a gente. Tranquilo até aqui?